O tema do vídeo de hoje é um tema quentíssimo, um tema muito atual. No vídeo de hoje nós falaremos as principais características dos regimes totalitários e falaremos também dos dois principais regimes totalitários da extrema-direita, o nazismo e o fascismo. Porém, se essa é a sua primeira vez aqui, eu não poderia perder a oportunidade de pedir para que, caso você tenha interesse em continuar recebendo os nossos novos vídeos que são postados semanalmente aqui nesse canal, que já faça a sua inscrição. Assim você será sempre notificado das nossas aulas, dos nossos conteúdos que forem sendo postados aqui. Bem, o vídeo de hoje é uma aula, uma explicação sobre os regimes totalitários, as suas principais características e ali principais características do fascismo e do nazismo. Dois dos principais regimes totalitários que nós falamos muito por aí. Por regime totalitário, o próprio conceito já nos mostra que são regimes que exercem influência total sobre a vida do Estado e sobre a vida dos indivíduos. São regimes que englobam o indivíduo na sua totalidade, ou seja, não há nada que escape do controle dos regimes totalitários. Nada. Os regimes totalitários exercem as mais diversas influências nas mais diversas esferas da vida de um ser humano, na cultura, na política, na religião, na economia, enfim. Não há nada que escape do controle dos chamados regimes totalitários. É um estado de submissão total do indivíduo ao poder do Estado. Seja na vida pública ou na vida privada, os regimes totalitários então concentram as suas forças e submetem os indivíduos sobre a sua vontade. Então, por regime totalitário, compreende-se isso, um regime que submete o indivíduo 100% às suas vontades, às suas decisões, aos seus interesses e aos seus objetivos. E os regimes totalitários, eles tornaram-se extremamente comuns e poderosos no mundo no período chamado período entre guerras. Mais especificamente entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. É nesse período entre guerras, nesse intervalo de tempo que vai de 1918 até 1939, que os regimes políticos totalitários crescem, se fortalecem até alcançarem o poder em vários países da Europa e também do mundo. E quando nós falamos desse cenário entre guerras, são vários os fatores que nos ajudam a compreender o porquê deles terem se fortalecido e alcançado o poder nesse período. Inclusive, nós faremos um vídeo sobre isso. Se você não quiser perder, se inscreve aí que você vai ser notificado desse nosso vídeo. E dentre os motivos que nos ajudam a compreender o porquê desses partidos terem se fortalecido tanto no período entre guerras, estão ali as crises, tanto econômicas quanto sociais, que atingiram os países que diretamente ou indiretamente participaram da Primeira Guerra Mundial. A população sofreu muito, a situação econômica era muito frágil, socialmente falando pior ainda. E essa falta de esperança, essa crise do sistema liberal, a crise das democracias mesmo, acabou então facilitando a ascensão desses regimes totalitários no poder. Mas apesar de nós termos regimes totalitários em diversos países do mundo e com ideologias distintas, como por exemplo o nazifascismo da extrema-direita e o stalinismo na extrema-esquerda, nós podemos aqui no vídeo de hoje elencar algumas características em comum, ou seja, características que vocês encontram nos chamados regimes totalitários. Então eles possuem algumas características em comum, que se você bate o olho, você fala, opa, regime totalitário. O primeiro deles seria o culto ao líder. Todo regime totalitário, todo regime totalitarista tem a presença de um líder. Não há regime totalitário sem a ideia de um líder que represente a vontade do Estado e os interesses da nação. Só para exemplificar aqui, nós temos ali na Alemanha a figura do Adolf Hitler, nós temos na Itália a figura do Benito Mussolini, na União Soviética, um regime totalitário de extrema esquerda, a figura do Stalin. Então o culto ao líder é uma característica importante que você encontra em qualquer regime totalitário por aí. Além disso, é legal falar também que o regime totalitário é caracterizado pelo seu excesso de intervencionismo e também pelo seu nacionalismo exacerbado, um nacionalismo extremamente exagerado. Então vejam, a presença do culto ao líder, um nacionalismo exacerbado, também uma característica muito importante. Além disso, a ideia do militarismo,
o militarismo está presente em todos eles também, que é a ideia de que os seus objetivos, de que os seus problemas podem ser resolvidos mediante a aplicação da força, mediante a aplicação da violência. Resolve-se os problemas não com o diálogo, com a deliberação, com o debate, mas através da imposição da força, através da imposição da violência. Isso também está aí, está presente em qualquer regime totalitário que você for estudar. São todos militaristas. E além de serem militaristas, são regimes que utilizam-se o tempo todo da propaganda. Anota aí se você estiver fazendo anotação. Todos os regimes totalitários investiram e investiram muito em propaganda. Investiram em propaganda para disseminar a ideologia principal do partido, investiram em propaganda para disseminar ali as suas ideias, para manipular as suas informações. Quem não gosta de uma boa propaganda, não é mesmo? Todos eles investiram em boas propagandas para manipularem a população e para convencerem essa população dos seus interesses, dos seus objetivos. E falando em objetivos, uma outra característica muito interessante é que esses regimes totalitários, eles eliminam, eles varrem todo tipo de oposição política. Não tem oposição política. Um partido apenas é permitido, legalizado durante a vigência desses regimes totalitários. Para quê? Para que não tenha oposição, para que não tenha crítica. É a ideia de um partido único. Eles eliminam, tornam ilegais todos os outros partidos políticos de oposição. E é lógico, um bom regime totalitário, além de manipular informações, também as censura. A censura é uma das características presentes em qualquer regime totalitário também. Quaisquer tipos de informações que fossem contrárias ou criticassem tais regimes eram logo apagadas, censuradas por os meios de controle de informações desses regimes. Então vejam, essas características você encontra em qualquer regime totalitário. Em qualquer regime totalitário. E desses vários regimes totalitários que nós temos conhecimento por aí, o primeiro deles, o precursor mesmo, que deu o pontapé inicial, surgiu lá na Itália, no comecinho do século XX, quando a situação do país encontrava-se em crise, a economia ia de mal a pior depois da guerra, a sociedade passando por dificuldades tremendas, e ali o resultado, as consequências da Primeira Guerra Mundial foram extremamente desfavoráveis para a Itália. Isso fez com que emergisse esse sentimento revanchista, esse sentimento de desgosto para com a situação atual e que contribuíram, tornaram-se ali um terreno propício para o crescimento dessas ideias antidemocráticas, para o crescimento dessas ideias antiliberais. A democracia encontrava-se frágil, os ideais liberais eram muito criticados. Fora isso, temia-se ali o avanço da ameaça comunista, sobretudo após a Revolução Russa de 1917. Então era o terreno propício, o terreno extremamente favorável para a ascensão ali do fátio de combatimento, que depois vai se transformar no Partido Nacional Fascista, liderado pelo Benito Mussolini. E o Benito Mussolini, com o apoio de uma milícia, os chamados Camisas Negras, pressionavam, perseguiam, agrediam, fazendo valer a sua opinião, aplicar a sua vontade, até que em 1922, o cabeça ali do Partido Fascista, o cabeça careca, o Benito Mussolini, realiza um movimento, uma campanha política muito grande, onde ele e seus apoiadores, essa sua milícia, os Camisas Negras, invadem a capital da Itália, a cidade de Roma, e fazem um movimento, lotam as principais ruas e avenidas de Roma, pressionando o rei italiano na época, o rei Vítor Emanuel, a nomear ali Mussolini Dulce, né? Em 1922 o Mussolini ele sobe ali ao cargo como se fosse um cargo de primeiro-ministro, ao cargo de Dulce. E 3 anos depois o Benito Mussolini assumiria o controle político total da Itália, um ditador, tornando-se ali um grande ditador da Itália, impondo as suas regras, impondo as suas vontades, impondo as suas leis e implementando ali esse regime totalitário, tornar-se-ia muito conhecido que é o regime fascista. E não se engane, porque em outros países o exemplo do Mussolini seria seguido por outras pessoas também. Dentre esses países, a Alemanha. A situação da Alemanha era uma situação muito semelhante à da Itália. Somando ainda a situação da Alemanha, o descontentamento da população alemã com as pesadas imposições que foram aplicadas no Tratado de Versalhes,
em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. A desmilitarização, a perda de territórios, ali o pagamento de uma pesada indenização, tudo isso provocou ali na população alemã um sentimento também muito grande de descontentamento e de revanche. E fora a crise econômica, crise social, que vão inclusive piorar em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores, também fizeram da Alemanha um território propício para a ascensão de regimes totalitários. E como você sabe melhor que eu, é nesse cenário que vai emergir então austríaco um cara chamado Adolf Hitler, que com o tempo tornou-se líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o chamado Partido Nazista, e que dentro desse cenário de descontentamento político, de descontentamento social e de descontentamento econômico, vão gradualmente, de degrau em degrau, utilizando-se da violência, também com a sua milícia, a SA, impondo a sua vontade, impondo os seus interesses, até que eles alcançam o poder no começo da década de 30. Soma-se ao fato de que, diferentemente dos outros regimes totalitários, o Partido Nazista na Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler, tinha também ali a prática do racismo, a ideia da superioridade do povo alemão frente aos demais povos e também o antissemitismo, que vai justificar a perseguição à comunidade judaica e a prática do Holocausto, que resultaria ali no extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus durante a vigência do nazismo na Alemanha. Um fato curioso aqui é que, assim como Mussolini realizou aquele movimento, a Marcha sobre Roma, em 1922, o Hitler, lá na Alemanha, ia se inspirar no Mussolini e realizar um golpe, uma tentativa de golpe em Munique, o Putsch de Munique, mas diferentemente do Mussolini, o golpe do Hitler fracassou. Mas um fato ali que tem reflexos com a tentativa do golpe em Munique é que no tempo em que Hitler esteve preso, no pouco tempo que esteve preso, ele escreveu ali o Mein Kampf, que traduzido para o português ficou A Minha Luta, onde você tem ali as principais características ideológicas, a ideologia do partido nazista consta nesse livro que ele escreveu na cadeia. E eu pretendo em breve fazer alguns vídeos mais aprofundados sobre o fascismo, sobre o nazismo e sobre o stalinismo. Então, se você não quiser perder esses vídeos que forem publicados no canal, não deixe de se inscrever. Eu tenho certeza que você tem a ganhar muito com os nossos vídeos com conteúdos riquíssimos. Então era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje ali. Dar uma pincelada rápida sobre ali as principais características em comum dos regimes totalitários, sejam eles de extrema direita ou de extrema esquerda, e dar uma contextualizada ali da presença do fascismo na Itália, do Benito Mussolini, e do nazismo na Alemanha, do Adolf Hitler. Lógico que a ascensão desses regimes totalitários, você sabe muito bem disso, acabariam resultando ali em 1939 na eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas isso pode ficar para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que tenham saído daqui sabendo um pouco mais do que quando entraram, porque isso é o que importa. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, caso tenham gostado do conteúdo e desejem receber mais conteúdos assim como esse, e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse em receber esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês, até logo mais.